Sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuman, né? Hoje, graças a Deus, quarta-feira, dia 28, os jogos voltaram. Então, pessoal, sem mais delongas, se inscreva no canal e bora pra vinheta, hein? Aqui, pessoal, iniciando aqui o jogo do Corinthians e Atlético Goianiense, quarta-feira, 19 horas, pela rodada 28 do Brasileirão. Eu já fiz tudo já um resumo antes, como são vários jogos, para não se alongar muito no vídeo, então eu fiz um resumo de cada um rapidamente aqui para estar analisando, tá, pessoal? Mas com a qualidade de sempre. Nos últimos 10 jogos aqui, pessoal, nós temos 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates do lado do Corinthians. Do lado do Atlético Goianiense são 2 vitórias, são 6 derrotas e 2 empates. O Corinthians em casa, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu outra, jogando em casa. Pela classificação aqui nós temos o Corinthians em quinto lugar com 44 pontos, né? Vencendo esse jogo, ele fica em quarto, pega o lugar do Flamengo. Já o Atlético Goianiense na 19ª colocação do campeonato, mesmo ele vencendo, ele continua em 19º. Então, para ver a situação do Atlético Goianiense como está no campeonato, com a corda no pescoço. A média de gols nós temos que pro lado do Corinthians, pessoal. Aqui. 1.31 marcado jogando em casa e fora sofrendo 0.46. Já pro lado do Atlético Goianiense, uma média de 0.77 marcado e sofridos 2. Então assim, pessoal, para esse jogo Corinthians e Atlético Goianiense, o prognóstico final que eu cheguei foi Corinthians para vencer, tá pagando 1.55. Dá para pegar uma pré já antes mesmo de começar o jogo para garantir, né? Provavelmente no dia vai estar menor essa odd, provavelmente, né? Eu tô fazendo a gravação um dia antes, então para vocês garantir já fazem isso. Ative a notificação aqui no sininho para poder assim que estiver lançando no YouTube você estar recebendo com tudo em primeira mão, tá? Então para o prognóstico do Corinthians e Atlético Goianiense é vitória do Timão. Próximo jogo, pessoal, Atlético Mineiro e Palmeiras às 21 horas e 45 minutos pela rodada 28. Nas últimas 10 partidas nós temos 2 vitórias apenas para o Atlético Mineiro, 4 derrotas e 4 empates. Pelo lado do Palmeiras nós temos 4 vitórias, 1 derrota e 5 empates, né? A média de gols, voltando aqui à tabela de classificação, nós temos o Palmeiras em primeiro lugar com 57, o Atlético Mineiro com 43. Por mais que o Atlético Mineiro vença essa partida, permanece na mesma colocação. E já o Palmeiras vencendo esse jogo, ele abre uma distância, se o Internacional perder, de 11 pontos, que é o segundo colocado. Então aqui, uma média de gols nós temos aqui no lado do Atlético Mineiro é de 1.46 e sofrido 1.15. Já pelo lado do Palmeiras, marcado é 1.38 e sofrido 0.62. E assim, pessoal, pro prognóstico desse jogo aqui do Atlético Mineiro e Palmeiras, eu cheguei à conclusão de dupla chance pro Palmeiras, pagando 1.57. Se esperar aqueles 5, 10 minutos no máximo, vai chegar a 1.60 rápido. E aí é a hora. Ou pega pré mesmo aí, pessoal. Tá dando uma odd bacaninha. 1.57 tá valendo muito essa odd aqui, tá? Próximo jogo é Fluminense e Juventude, pessoal. Às 19 horas pela rodada 28. O Fluminense em terceiro lugar no campeonato. Já o Juventude é o último colocado. Nos últimos 10 jogos nós temos aqui o Fluminense com 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Já pelo lado do Juventude são 1 vitória, 6 derrotas e 3 empates. Pela tabela de classificação aqui, pessoal, nós temos o Fluminense com 48, vencendo vai para 51, assume a vice-liderança, desde que o Internacional tropeça também. E o Juventude, por mais que ele vença, não sai lá da zona de degola. Tá lá na zona dos 4 últimos, provavelmente vai ser rebaixado. Já se escapou o ano passado de não ter caído também na última rodada, se não me engano. A média de gols nós temos aqui pelo lado do Fluminense é de 1.93 marcado e sofrido 1.7 marcados, sofridos. Já pelo lado do Juventude, marcado é 0.69 e sofreu uma média de 2 gols. Então é muito vazada já a zaga do Juventude. E para esse jogo aqui, pessoal, do Fluminense e Juventude, eu criei uma aposta, tá? Por quê? Porque tá pagando 1,36 a vitória do Fluminense.
né? E eu acho arriscado no primeiro tempo a gente botar uma vitória, né? Então eu criei uma aposta para esse jogo, que é essa aqui, vitória do Fluminense no tempo normal e para ambos os times receberem um cartão pelo menos. Sempre acontece dos dois lados, principalmente pro lado do Juventude. Poderia colocar ambos recebe cartão, 2 para cada lado, poderia, mas eu já acho um pouquinho mais arriscado. Então uma odd de 0,53, tá? Ótimo. Ou aguardem também um pouquinho para melhorar a odd ali, seus 5, 10 minutos, que vai chegar lá, tá, pessoal? E o próximo jogo aqui, pessoal, é Fortaleza e Flamengo, às 19 horas também, pela rodada 28 do Brasileirão. E aqui, pessoal, nos últimos 10 jogos, nós temos aqui pro lado do Fortaleza 5 vitórias, são 3 derrotas e 2 empates. Pelo lado do Flamengo, nós temos aqui 6 vitórias, são apenas uma derrota em 10 e 3 empates, né? O Fortaleza, ele vencendo esse jogo, ele pode assumir a 11ª colocação. Tá aqui o Fortaleza, hoje em 14º, podendo assumir a 11ª colocação do Brasileirão. Já o Flamengo vencendo, ele pode ficar em 3º lugar, no lugar do Fluminense, né? Ganhando contra o Fortaleza fora de casa. E a média de gols que nós temos aqui pro lado do Fortaleza marcada é 0,69 marcado e 0,69 sofrido. Já pro lado do Flamengo, uma média de 1,7 marcados e sofridos apenas 1,14. Então assim, pessoal, para esse prognóstico de Fortaleza e Flamengo, eu cheguei à conclusão que eu criei outra aposta. Porque assim, ó, Fortaleza em casa, com a torcida, o Flamengo é o Flamengo, todo mundo sabe disso, por mais que esteja sem o Pedro, né, que aliás marcou um gol no Brasil também, que vai ser convocado o Pedro, certamente. Eu acredito que eu fiz uma aposta mais segura para esse jogo, que é que aconteça um escanteio pro Fortaleza, que aconteça um escanteio pro Flamengo e Fortaleza no primeiro tempo, que ambos os times recebam um cartão pelo menos, recebem, e que aconteça apenas um gol. Ficou uma odd de 1,86, pessoal. Ótimo ficou, tá? Então pro Flamengo, Fortaleza e Flamengo, o prognóstico é esse aqui. O próximo jogo, pessoal, é Internacional e Bragantino, às 21h45, pela rodada 28 também do Brasileirão Série A. Nos últimos 10 jogos, nós temos que pro lado do Internacional são 6 vitórias, apenas uma derrota e 3 empates. Pelo lado do Bragantino, nós temos aqui apenas 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, né? E a média de gols, antes daqui a classificação, nós temos o Internacional com 49, lutando ainda para ver se consegue tirar o título do Palmeiras com 57 pontos. Um tropeço do Palmeiras e mais uma vitória do Internacional. Para mim o jogo está aberto ainda, não tem campeão ainda, né? E pelo lado do Bragantino, 13º colocado no Brasileirão com 37 gols marcados e 34 sofridos, pessoal. É bastante. A média de gols do Internacional marcada é 2,15, já sofridos é 0,85. Pelo lado do Bragantino é 1,5 gols marcados e sofrido 1,62. Para esse jogo aqui, pessoal, o prognóstico que eu cheguei à conclusão do palpite é a vitória do Internacional pagando 1,80. Eu achei uma odd muito alta, por mais que o Inter esteja jogando em casa, né? Eu acharia que estaria assim, ó, 1,50, 1,55, porque nesse jogo o Internacional é favorito com o time. O Mano Menezes conseguiu fechar o grupo certinho do Inter. Os jogadores compraram a ideia do Mano Menezes. Então o Inter tá focado em buscar o Palmeiras. E se continuar desse jeito, o Inter tem grandes chances sim de encostar no Palmeiras, tá? Então, pessoal, para esse prognóstico aqui é a vitória do Internacional. O último jogo aqui, pessoal, é Ponte Preta e Cruzeiro. Cruzeiro, primeiro que subiu para a Série A. Seja bem-vindo, Cruzeiro. Então, pelas 19 horas, pela rodada 32 da Série B do Brasileirão. Nos últimos 10 jogos pelo lado da Ponte Preta, pessoal, nós temos aqui 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Pelo lado do Cruzeiro, não tem derrota. São 6 vitórias e 4 empates. É uma campanha do Cruzeiro assim na Série B sensacional, deixando muitos favoritos para trás. Grêmio, Bahia, Sport. E aqui pela classificação nós temos aqui o Cruzeiro com 68 pontos, uma média de 44 gols marcados e 16 sofridos. Pelo lado do Ponte Preta aqui com 43,
vencendo o Cruzeiro, pode chegar aos 46 pontos, ficando em quinto, brigando pelaquela vaguinha onde tá o Vasco com 48, que o Vasco tá naquela corda bamba. Então, se o Vasco ratear, ele fica de novo na Série B. E a média de gols aqui a gente tem pelo lado da Ponte Preta de 1.07 e sofrido 0.33. Pelo lado do Cruzeiro, uma média de 1.07 marcado e sofrido 0.8. E para esse prognóstico desse último jogo nosso aqui de hoje, pessoal, eu cheguei à conclusão que aqui, ó, mais de 1.5 gols tá pagando 1.44, né? O que vai acontecer? Poderia botar menos 2.5? Poderia, tá pagando 1.50. Só que não acredito que de repente aconteça 2-1 pro Cruzeiro, ou até mesmo um 2-2, por mais que o jogo seja mais tranquilo pro Cruzeiro, que já subiu, né? Eu não acredito que o Cruzeiro vai fechar a casinha, e muito menos a Ponte Preta. Então eu acredito que é o seguinte, pessoal, para esse jogo aqui, 1.5 gols, 1.44 tá marcando. E agora, pessoal, com vocês, vou estar largando aquele bilhete esperto. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui para receber as notificações sempre, tá? E o nosso bilhete é esse aqui, pessoal. Pro jogo do Internacional e Bragantino aconteça 1.5 gols. Que o lado do Fluminense e Juventude 1.5 gols. E Fortaleza e Flamengo 1.5 gols, com uma odd de 2.22. Então é o seguinte, pessoal, tá aqui o bilhete. Boa sorte para nós, né? Que venha muitos green, né? E estamos numa crescente em palpites desde o nosso primeiro vídeo, batendo todos. E assim esse também vai bater o próximo nosso palpite também. Então agradeço vocês já desde já. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui, pessoal, das notificações e um abraço!